Bem, irmãos, na sua rotina diária, na rotina da sua vida, no trabalho, na sociedade, você deve perceber e notar qual é o tipo de mentalidade, qual é o tipo de consciência e quais são os desejos das pessoas que estão em torno da sua rotina. Então, cotidianamente, no seu dia a dia, você percebe quais são as pessoas que têm em torno de vocês. Esse mundo caído, ele identifica um comprometimento entre as pessoas que são mundanas. Existe um comprometimento, um entrelaçamento entre as pessoas que são mundanas. Porque a mente delas é uma mente carnal, os seus desejos são desejos maus, e a consciência delas é uma consciência depravada. Então há uma conexão, há harmonia entre esse tipo de pensamento. O curso deste mundo, ele é um curso inclinado a um estilo de vida, às condutas que não condizem com o nosso caráter. Então nós podemos observar que é comum entre essas pessoas, entre as pessoas ímpias, porque o caminhamento delas, o curso delas, é o curso voltado para esse mundo, com desejos maus, mente carnal e consciência depravada. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que nós observamos então nesse público e nessas pessoas nós podemos lembrar, olhar um pouquinho para trás e observarmos que nós tínhamos uma linha de pensamento muito parecida. Efésios 2, verso 2 e 3. Bem, o cristão verdadeiro, genuíno, aquele que entendeu o verdadeiro evangelho, aquele que anda na prática da justiça, da santidade, procura ter uma vida piedosa, reta, santa, ele se dedica e se aplica num sistema de amor e de perdão para com os irmãos, bem, ele deve ter uma consciência sobre esse tipo de poder. Qual é o poder que existe nessas pessoas? O poder das trevas, o qual é atuante nos filhos da ira. Então, eu e você temos que considerar isso, porque isso é muito relevante. Esse poder, ele se opõe, ele aflige, ele impede a todos aqueles que desejam, almejam em praticar a verdade. E isso vai fazer com que nós trabalhemos de uma forma mais acentuada. Você e eu vamos ter que nos dedicar muito mais no trabalho ao Senhor. Não é por uma força própria nossa, individualizada, mas a força provém realmente do Senhor, ela provém de Deus. O poder o qual nós somos revestidos, ele é um poder do alto. Então, se você se empenha na prática do bem e você se dedica nessa prática, você tem que ter uma vida então diversa, uma vida diferente das pessoas que estão no curso desse mundo caído. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Amém, irmãos? Colossenses 1, 13 e 14. Nós somos livres do império das trevas, nós não somos mais sobrecarregados e afligidos pelo domínio das trevas. Eu tenho que considerar esse poder no ambiente e na rotina onde eu estou. Mas nós fomos transportados das trevas para a luz. Nós somos integrantes de um reino eterno, celestial, redimidos e perdoados dos nossos pecados. Nós podemos orar de uma forma grata ao Senhor, porque Ele nos redimiu dos nossos pecados. Nós podemos louvar e entoar esse cântico maravilhoso que nós acabamos de entoar a Ele, com um desejo acentuado no coração, por causa da maravilhosa graça dEle. Amém? Só que é importante, irmãos, nós considerarmos então que todo o mundo jaz
no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. De um modo muito astucioso, muito inteligente, o mundo, ou seja, o maligno, ele procura contaminar. Ele procura, de alguma forma, fazer com que o crente, o servo do Senhor, ele seja contaminado e conduzir para um caminho errado, equivocado, de uma forma sutil. Tiago diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e a si mesmo se guardar incontaminado pelo mundo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, terceiro ponto, é a si mesmo se guardar incontaminável pelo mundo. O mundo vai tentar te contaminar, o mundo vai tentar me contaminar. E para isso, no desfecho da nossa mensagem, eu gostaria de mostrar 3 perigos específicos, astutos, sagazes, quanto ao mundo que ele oferece de uma forma muito má e imortal, e que aflige muitas almas e arruína completamente pessoas piedosas que se dedicam, e muitos corações são destruídos quando nenhuma ação adequada é tomada quanto a isso. Existem vários perigos, eu vou me ater a 3 perigos específicos que eu creio que seja muito importante para nós evidenciarmos. Existe uma diferença, irmão, entre o que é risco, aquilo que é arriscado, e entre o perigo. O risco é uma probabilidade, uma chance de acontecer uma lesão ou uma morte. O perigo já é uma condição, um conjunto de características, de circunstâncias que tem o potencial de causar, de contribuir uma lesão, para que haja uma morte. No desenvolvimento da nossa mensagem, então, nós trataremos desses 3 riscos desses 3 perigos que são as tradições e os costumes errados, os modelos errados, que são referências erradas, postas, colocadas, inseridas pelo mundo, e que são célebres e ilustres aos olhos dos ímpios, aos olhos do mundo. E também, um outro ponto muito importante, um terceiro perigo, é sobre o erro malvado, que pressupõe em receber uma recompensa, intervendo e invertendo os valores e preceitos estabelecidos por Deus. Nós vamos usar o texto de Romanos 12, que nós acabamos de ler. Vamos usar também 1 João capítulo 2, a gente vai chegar no momento certo, e Números 22 e 7, só peço um pouquinho de paciência para a gente desenvolver a mensagem. Então, o primeiro perigo, irmãos, que é um perigo que trata e versa sobre as tradições e os costumes errados, está em Romanos 12, 2. Gostaria que você voltasse à leitura comigo, onde o apóstolo Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século. Só até aqui, irmãos. Não vos conformeis com este século. O primeiro perigo, então, do mundo são as suas tradições e os seus costumes errados. A reação aqui do apóstolo Paulo esboça aos santos, aqui nesse trecho, e remete a uma santidade. A santidade a afastar-se realmente do caminho pecaminoso, daquilo que pode te contaminar, daquilo que pode me contaminar. Então, ele insiste, ele roga, ele suplica e ele exorta para que eu e você ficamos distantes disso. Você e eu, então, nós podemos observar claramente quais são as tradições e costumes dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia, que permeiam isso. Eles são totalmente opostos à verdade e para uma vida piedosa, para uma vida santa, né? Nós somos chamados à santidade. E no sentido, então, não absoluto da palavra, né? Mas no sentido básico da palavra, nós somos santos, separados do pecado, apartados do pecado. Então ele nos admoesta e ele insiste aos crentes lhes dizendo de qual modo: não vos conformeis com este século.
Não sejam conforme, não se amoldem, não pareçam, não tenham a aparência, a característica, o cheiro, o odor, o que exala o mundo. Não se pareça com o mundo. A aparência deles, ou uma aparência parecida com eles, vai remeter que eu e você sejamos parecidos e confundidos com aspectos e as características dos ímpios. Tais costumes, então, eles produzem uma conformidade ao mundo. Ele está dizendo para eu não ser conforme. Quando eu tenho esses traços, eu mostro ali características similares ao mundo. A aparência e a identidade para com o mundo. Então, o chamado do crente, né, ele pode, chamando o crente, então há um atrativo aí para que o crente ele seja atraído às práticas pagãs e idólatras que são diabólicas desse século. Querem nos enganar, querem nos ludibriar. Quando eu e você, então, objetarmos esse tipo de coisa, quando nós rejeitarmos esse tipo de situação, quando nós não participarmos desse tipo de prática, o mundo vai colocar um rótulo em você, legalista. Talvez você e eu já tenhamos ouvido essa frase, esse rótulo. Irmão, se quando você estiver conversando com alguém e disserem assim, fizeram uma lavagem na sua cabeça, fizeram uma lavagem cerebral, fizeram uma lavagem, parabéns, irmão, parabéns, parabéns. É evidente, irmão, é claro, é visível que você foi transformado pelo poder da cruz. Certo dia, eu estava conversando com o nosso amado irmão Eudes, e eu tive uma conversa, eu converso muito com os meus pais, eu tive uma conversa com a minha mãe, e eu me posicionei de uma forma bem oposta às práticas que eu tinha no passado, e que são totalmente opostas à linha de pensamento que ela tem de uma forma passiva ao pecado relacionado a Deus. Não é isso que eu entendo no Santo Livro. Então ela usou exatamente essa expressão comigo. Fizeram uma lavagem na sua cabeça. No primeiro momento eu não tive uma ótica adequada para conseguir perceber isso, como que isso se encaixava. Mas conversando com o irmão Eudes, o brilho no olhar dele, quando ele me falou, é isso aí, irmão. Irmão, é isso aí, um lavar regenerador. É isso aí, irmão. Quando alguém falar isso para você, o que isso significa? Que você está diferente e as pessoas estão vendo isso em você. Então, irmão, quando você e eu, de repente, não tivermos uma maturidade suficiente para entender e compreender isso, calma, cheguem pessoas mais piedosas, santas, que entendem e compreendem de uma forma sábia a palavra do Senhor, que eles podem te confortar como o meu irmão, o seu irmão, o nosso irmão me confortou nesse momento porque eu precisava. Agora, irmão, se você recebe um tapinha nas costas, após ou durante uma conversa, no seu ciclo diário, como dando a entender que você compactua ou que você compactuou com aquela linha de raciocínio. Irmão, isso é um mau sinal. Isso significa que você tem a mesma linha de raciocínio, a mesma mentalidade que uma pessoa secular. Cuidado, isso é perigoso, isso é um péssimo sinal. O mundo, geralmente tem sucesso em atiçar os filhos dos homens, os filhos da desobediência, os filhos da ira, com o brilho do seu apelo externo. É atrativo, ele sabe cativar. Então essas coisas, elas são contrárias ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É contrário ao nosso Deus. Existem então 3 perigos específicos pelos quais o mundo mal fere mortalmente muitas almas, arruína completamente a piedade em muitos corações, quando nenhuma ação adequada é tomada quanto a isso. Então, qual é a ação adequada, irmãos? O que deve ser tomado quando um perigo do mundo, haja vista o que nós acabamos de citar, haja vista suas tradições e costumes errados? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O segundo perigo do mundo, irmãos, são os seus modelos errados, celebrados e ilustres aos olhos do mundo, aos olhos dos ímpios. Eu peço por favor que você abra em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16. 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16. Assim diz a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Até aqui, irmãos. João, então, ele escreve com o afeto e com a autoridade de um pai, um afeto e uma autoridade paternal. Ele enfatiza ao dizer: não amem as coisas do mundo, tudo o que existe no mundo, que permeia de uma forma secularizada, de uma forma que é oposta à nossa linha de vida, de pensamento e de raciocínio. Então, o que é o mundo e quais são as coisas que João está se referindo para esse breve contexto nosso? Tudo o que há, tudo o que existe. Quanto ao quê? Modelos errados, celebrados, ilustres aos olhos do mundo caído. Um exemplo que nós podemos aplicar é quanto ao padrão que hoje o mundo diz que é o normal. Qual é o padrão normal de uma família estabelecido pelo mundo de hoje? Qual é o normal? Qual é o padrão? Qual o entendimento? Bem, o que uma pessoa de uma mentalidade depravada pensar que é correto conforme o seu desejo, o que ela desejar, está correto. A sua percepção interna, a sua ideologia. Então esse é o padrão. E eles utilizam um jargão de que o preconceito e a discriminação não são bem vistas para aqueles que querem a paz mundial. Eles tentam fazer um engajamento e uma conexão de que eu e você somos promotores da paz. Essa paz a qual eles estabelecem é uma utopia, ela é utópica nesse mundo, e eles fazem uma correlação dessas informações. E quando você tiver coragem e você se posicionar sabiamente, irmãos, sabiamente, e eles podem entender e podem dizer que o seu discurso é um discurso de ódio. Talvez você já tenha ouvido sobre isso, dependendo do seu contexto. Bem, no trecho e no discurso que nós observamos até agora, quando João fala sobre a concupiscência, o desejo da carne, ele fala sobre uma vontade exagerada, sobre as inclinações pecaminosas, as inclinações que são opostas ao espírito. Elas são manifestadas de dentro para fora. Então, a concupiscência, o desejo da carne, ele se manifesta de dentro para fora. A concupiscência dos olhos é um desejo intenso a algo geralmente relacionado a alguma coisa material. Então, ele nos ataca, ele ataca o ser humano, ele ataca o homem como? De fora para dentro. Aquilo me atrai, eu desejo, quero, almejo, e isso me ataca. Então, enquanto a concupiscência da carne, ela se manifesta de dentro para fora, a concupiscência dos olhos ataca o homem de fora para dentro, de mim e de você. Muito cuidado com isso, irmãos. Então, a concupiscência da carne, dos olhos, elas são os fortes desejos de agradar ao corpo e de possuir tesouros visíveis. Perceba essa referência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ela é forte e enfática.
A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Ao longo do caminho, o semeador saiu a semear. Lucas 8 e 14. E quanto à soberba, o orgulho da vida, é uma ostentação de uma forma altamente pecaminosa dos meios de vida de uma pessoa, em se gabar dos seus próprios atos e dos seus próprios recursos. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar, desejar, gostar, querer se amoldar, ser conforme, é uma evidência de que não é convertido, é uma evidência de que não é salvo. Pessoas famosas e importantes, elas são hoje influenciadores de um número expressivo de pessoas ao longo de fontes, e observamos aí através de fontes virtuais. São massas volumosas de pessoas que idolatram a outras pessoas e se impressionam com elas. Essas tais pessoas, então, elas são elogiadas por causa de algumas atividades ousadas, atrevidas, astuciosas que elas fazem e que são, em diversas situações, são seculares e de uma forma a fluir ao tom e ao som do mundo, de modo ao mundo conduzir e a levar, deixando a vida levar essa pessoa. Eu penso assim, meu jeito é assim, e eu vou morrer assim até o fim. Tá bom. O seu exemplo, ele é suficientemente impressionante para fazer com que as outras pessoas ímpias, elas o sigam. Então, esse referencial e esse modelo para as pessoas ímpias é atrativo, porque tem o mesmo tipo de mentalidade. O mundo, então, ele exalta esse tipo de pessoa de uma forma a colocá-los numa posição desejável e invejável, atrativos para o mundo, identificando essas pessoas como pessoas inteligentes e respeitáveis. Eles são inteligentes, que devem ser admiradas, e usa essas pessoas famosas, então, como uma referência para ferir, machucar e destruir quem? Aqueles que não pensam da mesma forma. Eu e você. Qual é o grupo distinto, diferente desse tipo de pessoa? Somente um grupo que foi remido pelo sangue do Cordeiro pensa diferente dessa linha de pensamento de pessoas com esse tom. Eles usam e externam até alguns tipos de defesa quanto à impiedade desse tipo de grupo e de pessoas ímpias, e é um exemplo, por exemplo, foi redundante, mas quando uma celebridade altamente estimada, admirada e popular, quanto ao que ela fez ou deixou de fazer, então eles usam muito esse tipo de referência. E as mesmas coisas, então, que esse grupo deve fazer. Então, eles admiram uma pessoa que faz algo ou deixa de fazer, eles querem remeter e fazer a isso, e usam como uma satisfação objetivando, né, o desejo e a satisfação da carne, dos olhos, bem como a ostentação e a soberba da vida, usam isso como uma referência. E por causa dessas celebridades, então, uma pessoa ímpia, ela justifica a sua conduta, pensando e falando e agindo assim. Como que ela diz? Bem, eu não sou o único que faço isso. Todo mundo faz isso. Só que o referencial dela é um modelo errado, colocado, celebrado por quem? Pelo mundo. Então, esse feito, ele tem um dano incalculável à verdadeira piedade. Portanto, meu irmão, minha irmã, vigie, esteja alerta. Não se engane com uma falsa sensação de aparência com o mundo. O tapinha nas costas. Nós somos recheados de exemplos, e tem um que eu gostaria de referenciar, que é sobre o joio e o trigo. Então, nós temos que ter uma postura condizente com o caráter de Cristo.
Existem 3 perigos específicos pelos quais o mundo mal fere mortalmente muitas almas, arruína completamente a piedade em muitos corações quando nenhuma ação adequada é tomada. Se eu me omitir, se eu não fizer nada, vai haver uma ruína. Então, qual é a reação adequada que eu e você devemos ter, haja visto os modelos errados, celebrados e ilustres aos olhos do mundo? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Qual é a ação adequada, irmãos? Fazer a vontade de Deus. Amém? O terceiro e último ponto vai falar sobre o terceiro perigo do mundo, que é a errônea e a má premissa de recompensa. Peço que você abra em Números 22 e 7. Números 22 e 7. O contexto aqui é bem grande, irmãos. É só um ponto focal e importante para a gente observar. Números 22, verso 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Preço dos encantamentos. Então esse era o custo, o preço, o valor que haviam pelos serviços de alguém. Especificamente aqui no livro de Números, nos capítulos 22 até o capítulo 24, ele vai nos falar sobre Balaão. Balaão, então, ele foi um profeta comprado por Balaque, né, o rei dos Moabitas, e Balaão, ele era um profeta que profetizava por dinheiro, tinha que ter uma paga. Ele recebeu então uma paga para amaldiçoar o povo de Israel. Em Apocalipse capítulo 22, no verso 14, diz assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Balaão, então, ele ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então ele foi muito perspicaz. Balaão, ele foi impedido então por Deus para amaldiçoar o povo de Israel, e então, para que ele não perdesse a sua paga, não perdesse o seu dinheiro, ele ensinou o que deveria ser feito, como que o povo de Israel se prostituísse com mulheres moabitas e daí fizesse com que eles se prostrassem diante dos seus deuses, dos deuses dos moabitas. O que pode te conduzir, meu irmão, a uma situação como essa? O que pode levar, o remeter, te enganar, ludibriar? Qual tipo de sistema de valores e de recompensa? Números 25, de 1 a 4. Só observem, irmãos. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos seus sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, o deus dos moabitas. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Judas, ele usa uma expressão de que foram
levados pelo engano do prêmio de Balaão. Jesus, ele diz à igreja de Pérgamo, então, que ele ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Ambos estão se referindo a uma só coisa: a profetas que recebem prêmio, recebem uma paga, um salário, para profetizarem e, com isso, lançar tropeço aos filhos de Deus. Errônea e má premissa de recompensa. O mundo, ele vira de ponta cabeça, ele inverte, ele ludibria, ele engana as ordenanças de Deus. Bênçãos para a justiça, maldições para a impiedade. O mundo caído, ele permeia, ele faz conexões sutis, ele torna difícil para que pessoas piedosas tenham vidas santas, e até mesmo abrem a possibilidade de que haja uma punição por eu e você sermos assim, porque você não compactua com o chefe ímpio, porque você não quer assinar o contrato tal, e assim sucessivamente. Além disso, o mundo, ele se empenha em promover a impiedade, proclamando que a impiedade, ela segue a moda. Então você deve seguir a moda também. Vem, é atrativo. Essa é a linha de pensamento. Normalmente, então, os piedosos, os que resistem a essa impiedade, eles são estigmatizados como não cooperativistas. Você e eu não participamos, você não faz parte do time. Somos intolerantes, somos fanáticos, somos retrógrados, somos desagradáveis ao mundo moderno. Irmão, é isso aí. É exatamente isso. Se prepara. É isso aí. Em contraste, o mundo, ele promete então o quê? Aqueles que se conformam e se adaptam aos seus caminhos. Eles prometem inúmeras coisas. E isso é muito bem visto, muito amado por grandes e pequenos, independente das suas situações. Então, uma pergunta para mim e para você, meu amado irmão e irmã. Qual é o tipo de doutrina e qual é o tipo de ensino que você e eu estamos seguindo? Qual é o nosso caminho? O mundo caído, ele é mau, ao ponto de sutilmente pagar, enganar, ludibriar pessoas com errôneas e más premissas de recompensa, para que os filhos de Deus tropecem, se curvem e inclinem-se. O Senhor é quem nos sustém, sem dúvida nenhuma. Ele é o nosso Deus soberano, Ele nos redimiu da nossa perdição anterior, mas Ele nos ordena e Ele nos exorta a uma vigilância constante, a atenção e em alerta. Existem 3 perigos específicos pelos quais o mundo fere mortalmente muitas almas e arruína completamente a piedade em muitos corações, quando nenhuma ação adequada é tomada quanto a isso. Então, qual é a ação adequada, irmãos? Eu vou ler um trecho aqui, peço que você acompanhe comigo, Números 25, 6 e 9. Notem a ação que foi tomada aqui para esse desfecho. Eis que um homem, verso 6 a 9. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão e o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e pegou uma lança. Foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, e a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. 9. Os que morreram da praga foram 24.000. Irmão, a ação adequada quanto a esse tipo de situação é aniquilar, é ser radical quanto a qualquer início de qualquer ideia errônea, má, perversa, que possa lançar tropeço para mim e para você.
Você deve ser radical quanto a isso. Como nós podemos concluir essa mensagem, irmãos? O cristão, aquele que quiser viver de uma forma sincera, praticando uma vida reta, santa, piedosa, ele deve se armar, ele deve se revestir e para se defender de perigos deste mundo caído. O mundo é astuto. O mundo vai delinear situações em conformidade aprazíveis a ele. Isso vai exigir de mim e de você um empreendimento, e ele deve ser vigoroso. Vai exigir de você tempo, disposição, garra, determinação, joelhos no chão. Vai exigir que você se indisponha sabiamente com pessoas da sua rotina, da sua casa, da sua escola, do seu trabalho. Sabedoria, irmãos, na hora de se posicionar quanto a algumas situações, mas é necessário que você saiba qual tipo de poder que eu e você estamos enfrentando. Isso deve abranger a sua vida, a vida toda, com um bom perfume de Cristo. Você deve exaltar o aroma e a genuína verdade de Cristo. E nós não temos o que temer. Você e eu somos chamados a termos coragem. Esse empreendimento, então, ele não pode ser realizado pela sua própria força. Nós temos que ser revestidos de poder do alto. E é muito importante nós observarmos que esse poder que atua nos filhos da desobediência, ele é antagônico. Existe um contraste. O mundo caído, ele é mau e ele se opõe àqueles que andam na verdadeira piedade, na prática da justiça, que querem servir ao único Deus verdadeiro. Então, contudo, também é necessário que o nosso encorajamento seja de salientar de uma forma adequada, clamando a Deus, estarmos prostrados diante da cruz de Cristo, de pedirmos realmente a Ele verdadeiramente força, poder do alto para, de uma forma sábia, nos posicionarmos quanto a isso. Não temos que ter medo, porque nós somos transformados pelo poder da cruz. Então, como nós iniciamos, nós precisamos nos lembrar e guardar que esse mundo caído, ele identifica esse compromisso com pessoas que têm a mesma linha de raciocínio. Logo, eu e você, não tendo essa linha de raciocínio, o que vai acontecer comigo e com você? Nós vamos ser deixados de lado, porque a mente deles, os desejos e as concupiscências, as consciências são depravadas, más e hostis. O estilo de vida dessas pessoas é um estilo de vida mau. Então, esse é o curso deste mundo. Isso é comum a essas pessoas. Não ignore o poder das trevas. Seja luz. Vai exigir de você, vai exigir de mim, vai ser difícil, vai custar, mas no final, irmãos, no final, eu peço que vocês abram em Romanos 8, verso 18 a 25. Romanos 8, do 18 ao 25. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação, ela está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos,
a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Irmãos, você pode se apossar dessa mensagem? Você pode tomar posse? Se apossa dessa mensagem. Esse é o sentido verdadeiro da palavra. Não o que nós aprendemos sobre tomar posse no passado, mas nós devemos nos apossar dessa verdade. Com paciência, irmãos. Vai ser difícil, vai ser árduo, nós estamos numa caminhada, mas nós havemos de ver o nosso Salvador e Redentor daqui a breves instantes. Amém? Vamos a Deus em oração?